Fala pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Vértice Podcast. O Vértice é o podcast que tem o objetivo aqui de unir liderança, alta performance e empreendedorismo em uma mesma conversa. E hoje a gente está aqui com o Pedro Mai, empreendedor serial aí. Seja bem-vindo ao podcast, obrigado por aceitar nosso convite de conversar um pouquinho aqui com a gente. Pedro, acho que você pode começar se apresentando aqui, contando um pouquinho da sua trajetória, o que você faz, e depois a gente vai bater um papo aí sobre liderança e um pouquinho de todo o aprendizado que você teve nessa jornada. Tô aqui com o Cadu também, co-host aqui do podcast. Valeu, Cadu. Tamo junto. Boa, fechou? Perfeito, obrigado primeiro pelo convite, né? Bruno, Cadu, é um prazer estar aqui com vocês hoje, trocar um pouquinho de experiência, contribuições, né? E até do meio que a gente tem se conhecido cada vez mais, mas falando um pouquinho de mim, eu sou o Pedro Mai, eu sou advogado de formação, mas um apaixonado por tecnologia e inovação desde 2017, de dentro do jurídico, o que é uma coisa bem difícil de se ver por aí. É diferente. Normalmente a gente está lá, né? Terno e gravata, audiência, pastinha embaixo do braço, mas eu tive o prazer de me juntar com pessoas que quiseram entrar no meio diferente, tecnologia e inovação, começar a trabalhar com startups, e aí foi onde eu fiz a minha carreira. Fui trabalhando nesse meio, me especializei na frente de negociação, fui para a frente de compliance e privacidade, e aí hoje é história aí de C2R e T2S também, mas um pouquinho de mim é isso, muito mais apaixonado pelo meio de tecnologia e inovação do que pelo direito, mas conseguindo trazer o direito para dentro desse meio, que é algo que a gente consegue unir forças. Pô, que legal. É um negócio diferente, né? Porque é difícil a gente encontrar um advogado que entrou no mundo da tecnologia. Normalmente o advogado tá lá, inclusive longe da tecnologia, a maioria deles. E como foi que você começou a se encontrar com a tecnologia? Porque imagino que no começo da sua vida ali profissional era 100% direito, né? Então, eu sempre falo desde o início que eu sou muito seguidor daquela frase da pessoa média também consegue fazer coisas incríveis, assim, eu nunca fui um exemplo de estudante, nunca fui um cara que falei, pô, eu quero ser advogado, normalmente até o perfil do advogado é a pessoa brigona lá, quando é pequeno todo mundo fala, né, esse aí vai ser advogado, porque é brigão. Eu não, sempre fui de fazer amizade, de ter relacionamento, muito tempo eu queria ser do esporte, surfista ou do Gil, tênis, Deus não me deu a técnica, né? O dom da qualidade. Talento, né? Ele me deu o melhor, pior em tudo, né? Eu sempre fico bem no início, depois eu começo a diminuir o meu ritmo e daí eu ganhei medalha na faixa branca, eu ganhei medalha na classe C do tênis, mas foi nesse trajeto que quando eu tava muito perdido também do que fazer, e aí aquele negócio, né? Quem tá perdido faz administração e direito. Eu fui pro direito. E aí quando eu cheguei no direito, eu fui pra administração pública. Não me achei, muito difícil de entender como é que é o ritmo da administração pública. Eu sempre fui muito acelerado. E aí depois eu fui pra um escritório, até foi um amigo meu que me chamou, o pessoal, e falou, cara, tô montando um escritório pra startups. Eu nem sabia o que era startup na época, mas eu tava me formando, não tava muito sabendo o que eu ia fazer dali pra frente. Aí eu entrei de estagiário voluntário, o Cadu já ouviu essa história 1000 vezes. Estagiário voluntário é bom. Estagiário voluntário, tava no último semestre, cara, quando eu cheguei naquele meio, entendi o que era startup, empresa de tecnologia, Floripa, né, eu sou de lá, é um polo muito grande de tecnologia, o pessoal chama até de Ilha do Silício. E aí foi onde eu consegui entender uma nova frente do direito e do jurídico para esse perfil de empreendedor, assim, de perfil de empresa, que foge muito daquele padrão que as pessoas enxergam, né, de, o empresário que quer sugar tudo e todo mundo e não sei o quê, e foi quando a gente conseguiu entender que, na verdade, cara, existe hoje um modelo de empreender que é muito mais pensado em crescer junto, entre pessoas, tecnologia, se ajudar, tu não vê mais tanta concorrência, tu vê parceiros que às vezes conflitam em algum serviço, e aí foi onde a gente caiu nesse mundo. Pô, e essa jornada aí, como que ser empreendedor? Eu conheço um pouco, mas como que surgiu essa oportunidade? Boa. Isso é o que eu sempre falei, assim, eu nunca soube quando que eu girei a chave, tipo, agora eu sou empreendedor. Eu era advogado da empresa, e aí já ouvi falar muito até daquele modelo de carreira em Y, né? Como que a gente consegue ir para uma parte técnica, uma parte de gestão. E eu percebi que, cara, eu precisava me aprofundar em alguma questão mais técnica. E aí foi quando eu comecei a trabalhar compliance, estudei compliance, fiz especialização, privacidade deu hype, né? Todo mundo falava só de LGPD em 2018. Então foi quando eu comecei a puxar muito essa frente. E aí eu comecei a perceber que eu gostava de liderar pessoas.
fui me envolvendo mais isso no escritório, fui pegando outras frentes que o escritório ainda não tinha braço, porque era um escritório pequeno, recém-formado, de fazer gestão, ajudar na gestão financeira, ver alguma questão comercial. Eu sempre gostei de conversar e falar, bater papo, que nem a gente está fazendo aqui, então a parte comercial sempre me puxou muito. E aí quando eu vi, eu estava fazendo gestão do meu time, estruturando uma área do escritório que já estava faturando 1/3 do faturamento total do escritório. E aí foi quando eu falei pros meus sócios, né? Que agora são meus sócios, mas na época eu era advogado, eu virei e falei, rapaziada, tô faturando bem, tô vendendo bem, acho que tá na hora de eu virar sócio. E aí foi onde eu consegui ter essa posição e eu percebi que, cara, aquilo ali era o que eu gostava de fazer. Estagiário voluntário virou sócio da empresa. E a segunda pergunta já vem daí, né? O que você percebeu ali no começo da sua carreira, entre o estagiário e você virar sócio, se você conseguir ser uma das pessoas que faturavam alto dentro da empresa, quais foram as principais habilidades que você acha que te ajudaram a conseguir chegar nisso? E a ter a oportunidade de um dia chegar para as pessoas que eram os sócios e falar, quero entrar no mesmo grupo que vocês aí. Boa, perfeito. Até eu não sou muito daquela vertente que às vezes as pessoas entendem que a gente está falando que todo mundo tem que se matar, ficar 24 horas trabalhando sem parar e é só assim que tu vai conseguir ter sucesso. Mas eu fui uma das pessoas que eu entendi onde eu queria chegar, que eu gostaria de ser sócio. Nem todo mundo precisa querer ser sócio, dono da empresa. Às vezes tu pode puxar uma jornada mais técnica em corporate, onde tu vai conseguir ter bons salários, boa posição. Mas a gente era um escritório pequeno, onde a possibilidade que tu tinha era olhar para a sociedade. E aí foi onde eu pensei, cara, eu tenho que ser o melhor no que eu faço, eu tenho que evoluir muito nessa parte do meu conhecimento técnico. E eu chegava, sendo estagiário voluntário, 6 da manhã, 5 da manhã, saía 9, 10 da noite, estudava cada vez mais, atendia os clientes, era uma referência para os clientes também na parte de relacionamento com eles. E acho que foi isso que me fez entender que eu precisei sacrificar um tempo da minha vida para me especializar e crescer muito, que eu não tinha evoluído ainda durante um tempo, para depois colher os frutos disso, que foi ter uma área que tinha sucesso, ter pessoas que estavam comigo que gostavam de trabalhar em conjunto naquela estrutura, inclusive o João Gabriel, que o Cadu conhecia, é meu sócio hoje, também nessa frente. E quando a gente está trabalhando a nossa carreira, a gente tem que entender onde que a gente está. Se eu estou crescendo numa empresa grande, um corporativo, eu tenho outros passos, eu vou evoluindo. A minha jornada é mais lenta, mas às vezes pode ser mais segura também. Quando a gente está em startup, um escritório de 4, 5 pessoas, tu está ali para conquistar o teu espaço. E aí, atrás disso, eu acho que foi, assim, ter essa mentalidade de fazer um pouco mais todo dia, acho que foi o que fez. E eu acho que isso aí é legal, né? A gente já falou em outros episódios sobre isso, que é a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, que você entende seu objetivo, que você tem um propósito, e que aí você começa a se preparar em direção a esse propósito de forma intencional, começa a ficar muito mais possível você chegar e você alcançar, né? Que é uma coisa que eu percebo trabalhando hoje como executivo, que é outra vertente, né, do mundo corporativo e empresarial. Quantas pessoas trabalham sem direção? Eu só vou lá de manhã, vou fazer meu trabalho, vou sair no final do dia, quero meu dinheiro no final do mês. Não é intencional, a pessoa não sabe onde ela quer chegar, ela não tem um objetivo, ela, muitas vezes nem tem vontade de crescer. Acho que isso para você fez toda a diferença pelo que você trouxe aí. Exato. Até isso é sempre um ponto que a gente conversa muito no escritório, a gente trabalha muito a cultura. Eu sempre tento fazer uma gestão de conhecimento, trazer algumas questões mais de gestão mesmo, empreendedorismo para a equipe como um todo, para todo mundo ter essa visão. Inclusive, empreendedorismo é um dos nossos valores. Então, todo mundo na empresa tem que ter alguma visão de empreender, nem que seja na sua área, no seu segmento específico ali que a pessoa está se especializando, ou pensar em algo para que a gente consiga trazer isso para dentro da empresa. E tem uma frase que é do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna ali, que ele fala: a cultura come estratégia no café da manhã. E foi uma das coisas que a gente trouxe muito. Estratégia é importantíssimo, mas se tu não tem uma cultura, tu não tem uma equipe engajada, pessoas que também estão dispostas e construindo contigo, tu não vai chegar em lugar nenhum. E eu acho que foi isso uma coisa que a gente conseguiu trazer para o nosso perfil e para as pessoas ali dentro. Que tu tem que planejar a tua carreira, e eu sempre falo para todo mundo, cara, planeja a tua carreira 1, 3, 5 anos, aonde tu quer estar. A mesma coisa para a empresa, porque muitas vezes as pessoas estão trabalhando para uma empresa que não tem perspectiva. Aonde que a empresa quer chegar, ninguém sabe. Então é fácil para as pessoas se perderem também no que a empresa está fazendo, porque elas não sabem onde a empresa quer chegar. E falando um pouco de cultura aí, tem muito a ver com pessoas, né? E você começando ali como estagiário, talvez não teve a oportunidade anterior de lidar com pessoas, e para você, como que foi essa transição, né? De você ter que se especializar numa área técnica, você ter que
gerenciar uma área, né? E uma área que talvez dava ali mais faturamento e também cuidar de pessoas, né? Isso foi natural para você? Você sente que é um skill natural que você já teve desde criança, talvez? Eu acho que foi um skill que me ajudou muito, né, nesse processo, porque por um bom tempo, até quando eu virei sócio, eu era quase o líder do sindicato, né? Porque as pessoas vinham falar, não, ninguém ia direto para um sócio que não tinha sido da equipe deles ou tinha essa aproximação também de estar no lado da equipe, né, de uma forma geral. Então eles iam falar para mim, eu falava, ó, é isso aí, todo lado do time, é esse ponto. Quando teve a pandemia, a gente foi pro home office e inclusive o nosso escritório foi um escritório que hoje a gente é 100%, consegue atender 100% digital, virtual, a equipe fica de casa, a gente tem uma sede em Florianópolis, mas tem equipe em São Paulo, tem equipe em Porto Alegre, no Paraná, então a gente conseguiu trabalhar muito bem essa frente, mas a gente gostaria que as pessoas se aproximassem mais. E nunca foi tentando forçar, e eu falar, cara, a gente não vai forçar as pessoas a voltarem para o escritório. Como que a gente vai incentivar para que elas voltem? Então, eu sempre trabalhei muito eu estive do lado de cá, eu trago também essa visão pro lado empreendedor. Mas uma coisa, Cadu, que aconteceu muito com a gente foi assim, eu sou a pessoa hoje do escritório mais velha. E eu tenho 33 anos. A gente nunca teve o perfil cabelo branco. A gente nunca teve pessoas dentro do escritório que já tinham passado por alguma jornada que poderia encurtar o nosso caminho. E isso foi algo que a gente teve que procurar em parceiros, em mentorias, em benchmark, para conseguir trazer um pouco mais de experiência e a gente conseguir rampar mais rápido. Porque é difícil. A gente chega com cara de gurizão, querendo vender aí para um perfil, às vezes, um pouco já maior, empresas maiores que pegam essa confiança muito em ter, a experiência também de jornada, e a gente teve que se apoiar em pessoas que já tinham passado por isso por fora do escritório, né, na parceria. Mas internamente a gente sempre teve que ser muito autodidata, mas saber também valorizar essas parcerias que nos levavam em outro patamar e que traziam essa credibilidade pra gente. E esse ponto de você contratar pessoas mais novas, acho que é uma coisa que traz um traço cultural para vocês, ao mesmo tempo deve ter também suas dificuldades, né? E como que você faz para conseguir trazer pessoas que têm essa vontade de crescer, que têm esse perfil, que têm a cultura? Como que você faz para recrutar pessoas boas? Porque ainda mais quando os times são enxutos, você precisa que todo mundo seja bom. E é um negócio difícil, né? Pelo menos eu sofro ali na minha área de trazer pessoas boas o tempo todo. É bem difícil ter essa gestão de pessoas, né, Bruno? Uma das coisas que a gente sempre falou muito na C2R, a gente aprendeu com o tempo, e aí mais uma das dores de não ter tido a experiência anterior, mas muita gente fala, né? Contratar devagar e demitir rápido. A gente sempre foi daquele perfil de... A gente tenta trazer para as pessoas, nós queremos que as pessoas evoluam e cresçam aqui, mas ela tem que estar alinhada tanto na questão de cultura quanto na questão de entrega. Se a pessoa não está comprometida com a empresa, a gente daí vai ter que fazer o corte, o desligamento para trazer alguém que esteja comprometido. Então acho que esse sempre foi o ponto. A gente trouxe pessoas que às vezes não eram as melhores, não tinham ainda as melhores condições na questão técnica do hard skill, que foi o que aconteceu comigo. Eu entrei como estagiário voluntário vindo de uma carreira que não tinha nada a ver com a empresa de tecnologia, com jurídico para tecnologia, mas que tinha muita soft skill. Então a pessoa quer evoluir, quer aprender, ela quer mais, ela faz. E a gente praticamente cria a galera dentro do escritório. Se for ver, grande parte ali veio de estagiário, eu vim de estagiário, Nicole, que é sócia, veio de estagiário, o Thales tá desde o início, o Bernardo tinha acabado de se formar também quando entrou e são os diretores hoje, sócios do escritório de uma forma geral. Nossa média de estágio, a galera fica os 2 anos, é efetivada, então a gente pega muito na base, vai treinando a nossa cultura e trazendo o pessoal que quer crescer e quer evoluir na parte técnica também. Esse valor de liderança e empreendedorismo talvez ajuda essas pessoas que chegam ali como estagiário e num curto período acabam rampando muito fácil, né? Muito. A gente tem, inclusive, menção honrosa a um dos estagiários hoje, que é o Gustavo Missi, que ele está montando um produto através da frente da estrutura de partnership que foi criada na área de societário. Então, ele percebeu que tinha muito cliente nosso, muita venda nessa estrutura de, quero montar uma estrutura de partnership. Como que eu vou fazer parte de estoque, vesting, como que eu vou trazer esse fomento para a equipe dos clientes para que eles tenham benefícios de crescimento dentro da empresa, né? Então, a gente vê que é difícil, às vezes, engajar. Como que a gente vai trazer esse engajamento? Principalmente alta liderança. Como que eu vou dar um percentual para ele, mas vou ter os cálculos corretos
corretos para que eu não esteja abrindo também mão da minha empresa sem o crescimento. E ele entendeu essa estrutura e está montando um produto onde tem uma esteira visual sobre o que é a parte de bonificação de cada empresa. Então, ele conseguiu montar, a partir da área jurídica que ele está atuando, um produto para ajudar as empresas a terem uma visibilidade melhor de como que é feita a distribuição de lucro, PLR, bonificação de uma forma geral para a parte empresarial. Então, a questão do valor de empreendimento, de empreendedorismo de uma forma geral, ajuda muitas pessoas a terem essa visão também. Eu acho esse modelo de partnership que você comentou uma das melhores culturas que pode ser criada dentro das empresas, né? Porque, que nem você falou, contrato devagar, eu demito rápido. E eu também acredito muito nisso. E eu acho que a cultura do partnership muitas vezes faz a pessoa sair sozinha. Porque você começa a ver todo mundo com vontade, todo mundo querendo crescer. Quem trabalha bem, quem tem vontade, quem gera resultado, vira sócio, tem oportunidades ali dentro. Quem não tá com vontade de crescer, quem não tá performando, quem não tem atitude boa, no final acaba saindo. Se não for desligado, vai acabar saindo, né? A empresa que eu trabalho tem um modelo de partnership e a gente vê isso, né? Gera uma vontade das pessoas de crescer absurda. E isso é muito bom. Exatamente. É uma das coisas que a gente sempre fala, né? Qualquer discussão tem que ter Claro, tu não pode ter um embasamento raso que nem, vamos falar de meritocracia. Pô, isso aí sempre dá confusão, sempre é motivo de ter algum tipo de atrito por conta de, como que acredita em meritocracia ou não. Então, não dá para ser raso nessa estrutura, mas a partir do momento que a gente tem condições iguais para as pessoas, a meritocracia ela é algo muito plausível de ser implementado. Então, se a gente tem duas pessoas em duas posições idênticas, com possibilidades idênticas de crescimento, a gente vai tentar trabalhar as duas para que elas atinjam os seus objetivos e o objetivo da empresa. Mas é claro que se alguém não estiver se identificando e alguém estiver rendendo muito mais, essa pessoa vai ser valorizada de uma forma geral. Porque o mercado hoje, ele não valida as pessoas, ele não contrata as pessoas pelo que elas são ou pelo que elas trabalham. Ele valida e ele contrata pelo que as pessoas valem. Então, quanto que essa pessoa vai trazer de valor para dentro da minha empresa? É por isso que a gente contrata. A gente não vai chegar para alguém e contratar a pessoa se não tiver nenhuma credencial do que a gente espera para a vaga e se isso não for agregar valor para nossa empresa. Né? Essa é uma coisa que eu falo muito para a galera lá. Você já parou para pensar qual é o seu ROI para a empresa? Não adianta você querer crescer se você não sabe nem qual é o ROI que você gera hoje para a empresa. Se você não estiver gerando ROI, não é hora de você querer crescer, é hora de você estar pensando o que você pode fazer para estar trazendo mais resultado. E tem uma questão aí também que é o alinhamento do que a pessoa do que foi proposto para a pessoa ali fazer dentro da área dela, né? Porque perfeito. Quantidade de trabalho não necessariamente vai mudar o resultado, né? E no final, o que a gente precisa olhar é faturamento. Então, se você contratou uma pessoa para o comercial e de alguma forma essa pessoa está ajudando na operação, assim, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque, cara, você precisa daquela pessoa mudando o ponteiro ali para, no final, isso aí é ROI, né? Então, eu vejo que, às vezes, tem muito dessa questão de, beleza, você contrata a pessoa, ela tá ali, a pessoa precisa vender, ela vê que ela não consegue vender, mas ela começa a desviar e trabalhar muito em outras áreas e achar... Tá quase no RH já. Perfeito. E achar que quantidade de trabalho mas isso eu trago até para nossa área, né? De tecnologia, por exemplo. Antigamente a galera gostava de medir o quanto que eu entrego de código, o quanto que eu entrego de card. Eu falei, para de medir o quanto você entrega de card. Eu quero saber quanto você entrega de resultado. Eu comecei a medir o resultado. Quanto que esse time entregou de resultado nesse sprint, quanto esse entregou. Eu acho que esse é o caminho. Agora você já está mais consolidado no mundo do empreendedorismo, né? Passou por toda essa jornada, está com mais de uma empresa ao mesmo tempo. Quando você olha hoje, qual que você acha que é a maior dor do empreendedorismo no Brasil? Cara, o crescimento ele é muito difícil. Ele é muito difícil num sentido de a gente começa a crescer e quanto mais tu chega no patamar maior, tu percebe que vem mais dificuldade. Quando tu pensa, agora eu tô faturando bem. Aí, tem imposto que só fica mais caro, aí a parte de contratar time fica mais burocrática também por questões trabalhistas, daí tem parte de CLT, a gente que é advogado, a gente entende essa dificuldade do mercado de uma forma geral. O tributário no Brasil é uma questão muito complexa para todo mundo, tem essa dificuldade do regime de enquadramento. E aí tu começa a precisar manter também a estrutura que tu criou.
Acho que esse é um ponto que é difícil. Eu cheguei num patamar grande. Beleza, como é que eu vou continuar crescendo a partir daqui e manter essa estrutura? A gente vê empresas gigantes de mercado que chegam, incham, fazem layoff de uma forma geral ali para conseguir focar em algum objetivo. Então, essa estratégia, ter essa maturidade de conseguir continuar crescendo e também ter até a humildade de, às vezes, entender que o meu perfil talvez não seja de crescer a empresa do 100 ao 1000, e sim, o meu perfil foi de crescer a empresa do 10 ao 100, e trazer um conselho, trazer pessoas que já têm uma estrutura, isso pode te ajudar muito. A gente percebeu isso muito no escritório, assim. O Felipe, que foi o primeiro sócio da C2R, foi uma pessoa que cresceu muito bem a empresa do 0 ao 10. Ele tinha essa parte de saber fazer tudo, centralizava muito bem as comunicações, as atividades. Quando a empresa precisou ter uma descentralização, que foi quando eu entrei, a gente conseguiu também evoluir muito bem com isso. Eu sou uma pessoa que eu delego muito bem as coisas, a gente tem uma cultura boa, acredita muito no potencial do outro, então eu não fico conferindo as atividades do que as pessoas estão fazendo. Mas na hora que chegar no patamar de 100, eu não faço nem ideia de como é que vai ser isso pra gente. Então, e trabalhar com mais empresas ainda no grupo é uma dificuldade que é bom, né? O importante é a gente saber surfar isso e ter a maturidade e a humildade de trazer pessoas que vão te ajudar a chegar em um patamar diferente. Boa, esse é o problema bom, né? Quando a gente tem problema porque a gente está crescendo, é o problema que a gente gosta e, na verdade, precisa enfrentar. Tem um ponto que eu sempre converso com vários empreendedores no mercado e muitos deles trazem essa dificuldade para mim, que é, eu cresci a empresa do 1 para o 10, do 10 para o 100, cheguei no 100 e estou enfiado na operação, a empresa depende de mim para rodar, e eu não estou conseguindo escalar porque eu tenho que estar lá em todos os assuntos. Não sei, vocês passam por isso também? Como que você fez para conseguir sair disso? A gente também passou por isso, inclusive até tava conversando com o Cadu, porque, eu vim para São Paulo agora exatamente para a parte de relacionamento, crescimento comercial, a gente está expandindo muito a nossa base para cá, então Floripa, por mais que seja um polo de tecnologia, é um polo de tecnologia que, comparado ao tamanho de São Paulo, a gente tem as limitações também de expansão. E eu chego aqui e eu fiquei os primeiros 3 meses dentro de casa, de segunda a sexta, trabalhando da hora que eu acordava, a hora que eu dormia. Então, eu tô em São Paulo, mas eu não aproveitei nada de São Paulo. São Paulo, mas tá em Floripa ao mesmo tempo, né? Fui 2 vezes ali na Open incomodar o Cadu, o resto eu tava dentro de casa fazendo reunião uma atrás da outra, ajudando na operação e pensando no financeiro e pensando no administrativo. Então, e é difícil porque eu vim da parte técnica jurídica. Então, eu não sei fazer uma estruturação, por exemplo, comercial da melhor forma. E o comercial é o que vai te fazer crescer, chegar em outro patamar. O comercial é o coração da empresa na parte de vendas. A operação a gente sabe que a gente consegue suportar aqui. Mas se a gente não está vendendo e não está crescendo, a gente não vai conseguir ter esse crescimento, essa expansão que a gente planeja. Então, ter essa virada de chave de entender, cara, eu preciso realmente delegar, fechar uns 3 dias da minha semana ali para estar em relacionamento, estar fazendo contato, chegando nos objetivos que a gente quer de criando uma estrutura onde a gente tem até networking para isso, é fundamental. E é difícil de largar, é muito difícil. Eu não acredito que o empreendedor ele precisa largar 100% o operacional. Eu acho que sim, ele precisa olhar e entender, e até mesmo nessa questão de comercial, né, cara? É muito difícil você delegar 100% uma área que é o coração da empresa. O coração da empresa. Então, acho que o empreendedor, sim, ele precisa vender, o empreendedor, ele precisa... às vezes descer no chão da fábrica e olhar como as coisas estão rodando. Eu acho que a visão do empreendedor ela dá uma dinâmica muito mais fácil da máquina rodar sem ter travas, sabe? Tipo, a gente estava falando hoje sobre comercial, né? E por mais que hoje tenha uma estrutura grande comercial, sou uma das pessoas que mais vende dentro da empresa. Mas por quê? Às vezes você sabe como atender o cliente, você sabe o que o cliente precisa, você sabe a dor do cliente. Você vive aquilo, né? O negócio inteiro está na sua cabeça, você tem experiência. Em contrapartida, às vezes o vendedor ele só quer vender. Exato. Entendeu? Então, a venda é só uma consequência de algo que você precisa fazer. Relacionamento, entender a dor do cliente. Então, eu não acho que o empreendedor precisa sair 100% do operacional. Até porque se der BO, vai ser pra ti que eles vão ligar e tu tem que ir lá resolver. Eles vão ligar sempre. Eu acho que o operacional, você só precisa começar a delegar quando você tá ali dentro, é o limitador de escalar a empresa. Então, eu cheguei no 100, eu não vou conseguir chegar no 1000 se eu não sair daqui.
Até porque eu tô travando o processo da empresa. Mas acho que você tá de olho, você tá entendendo como aquilo funciona, você tá orientando, você tá próximo. Acho que isso aí a gente não pode largar nunca. Até porque a empresa, no final, você responde por ela, né? O seu cliente espera de você um bom serviço, um bom atendimento. Isso. E o que você acha que é o principal mindset de um empreendedor hoje? Assim? Qual que tem que ser a mentalidade para você conseguir crescer, não só uma empresa, mas várias, como você fez? Uma das coisas que eu sempre trabalhei, assim, isso foi muito pessoal meu, assim, mas até de entender que sem uma equipe engajada, sem o time, a gente não chega em lugar nenhum. A gente viu muito isso a gente atua com diversas empresas de tecnologia na nossa trajetória, já foram mais de 10 mil empresas de tecnologia que passaram pelo portfólio da C2R. E quando a gente olha para isso, tu percebe, ainda mais sendo empresas que vieram de início, startups e até outras empresas já em patamares maiores, a gente viu o sucesso, a gente viu empresas que receberam rodadas enormes, que foram vendidas, que chegaram lá no M&A e conseguiram conquistar os seus objetivos, assim como a gente viu empresas que não chegaram na metade do caminho. Morreram, tiveram briga societária, tiveram questões ali jurídicas que sempre está envolvida, algum problema vai ter envolvendo a questão jurídica, então que não conseguiu rampar, que não conseguiu atingir os objetivos que ela tinha. Então, analisando para isso, eu sempre falei para nossa equipe, principalmente para os nossos sócios. Cara, eu já vi empresa que o produto não era bom, mas a equipe era tão engajada, os caras eram tão visionários no sentido de, vamos junto, de saber motivar a galera, que tu via a empresa escalando e crescendo e chegou nos objetivos que eles tinham. E tinha empresa que tinha um produto que era maravilhoso, tu via assim, cara, isso aqui vai revolucionar o mundo. E eles eram tão desorganizados na gestão, não sabiam lidar com pessoas, era aquela parte, esquecia uma área, esquecia outra, deixava o comercial de lado, então tu tinha um produto excelente, mas não tinha para quem vender, tu não conseguia chegar no teu perfil de compra, e a empresa sucumbia por conta disso. Então a gente sempre falou, cara, a gente tem que ter uma equipe muito engajada e um produto que vai ser muito bom também, para agregar os dois. Mas a gente sempre teve muito isso do risco do empreendedor ali junto com a equipe. Hoje, isso é uma particularidade nossa, não tem que ser uma obrigação e não é nenhuma indicação, mas para o nosso perfil a gente sempre teve tudo transparente em relação à nossa estrutura. Então, parte financeira é transparente, parte de estrutura de estratégia é transparente. Qualquer um que quiser bater ali na minha sala, não, né, mas mandar uma mensagem para a gente fazer uma reunião, eu apresento todos os dados financeiros da empresa, como que a gente está trabalhando, onde que a gente quer chegar, qual que é o nosso objetivo. Inclusive, todo mundo sabe quanto que eu ganho, quanto que os meus sócios ganham dentro da estrutura. E sendo bem sincero, na C2R, beleza, a gente já tem uma estrutura, é um escritório que já chegou num patamar onde a gente consegue colher os frutos dos 7 anos de trabalho que a gente teve. Na IT2S, que é a empresa de segurança da informação, que a gente acabou de fazer a fusão e entrar nessa estrutura, hoje o meu salário ele é menor do que metade da empresa, porque a gente está num processo de entender a estrutura, de vender, de crescer a máquina de gestão, de vendas, e daí sim ter um produto para o mercado onde a gente consiga colher os frutos. E isso sim é skin the game, né? Aí tu tem que ter o skin the game. Não adianta rapar o caixa da empresa, tu não tem investimento, tu não consegue pagar melhor as pessoas, vai estar todo mundo desmotivado, tu não consegue trazer mais gente para te fazer atingir os objetivos e reclamar da vida. E hoje você empreende em 2 negócios diferentes, né? Um é um escritório de advocacia, mesmo que voltado para tecnologia, e o outro é na área de segurança da informação, privacidade, dados. Como que é para você conciliar essas 2 empresas? Como que você faz para fazer uma gestão do tempo e conseguir estar presente nas 2, conseguir gerar resultados nas 2 e principalmente conseguir liderar e motivar as pessoas nas 2 empresas? Eu imagino que deva ser difícil balancear, né? E que momento que você tem que estar em cada uma. Boa. A parte mais difícil é que a C2R é Drive, é Google, e a IT2S é Microsoft. já começa... Tu sai... Tem que trabalhar com 2 computadores. Tu sai de uma reunião no Meet e o teu microfone não conecta na reunião do Teams. Isso é difícil de lidar. Mas o restante a gente sempre... Até porque, explicando um pouco do contexto também, né? A gente teve uma área dentro da C2R que era a área de compliance e privacidade. Essa área se transformou numa empresa, que foi a T-Comply, que teve ali uns 2 anos de atuação. E depois, quando a gente teve esse relacionamento com o Léo, que era o fundador da IT2S, a gente optou por fazer a fusão. Então, hoje é a C2R, que é o escritório de advocacia, e a gente tem a IT2S, que é a empresa de segurança da informação, mas que ela foi a empresa que absorveu
um antigo braço da C2R. Então, praticamente, pessoas que vieram daqui já vieram também com a cultura que a gente tinha criado de C2R. Chegando na IT2S, cultura diferente, processos diferentes, ferramentas diferentes, e a gente começou o trabalho de trazer aquela cultura que a gente já sabia fazer, entendendo também as particularidades da outra empresa. Porque, cara, um lugar a gente está lidando com advogado, que é o nosso quintal de casa ali, a gente sabe lidar com advogado, a gente é advogado também. Outra coisa, a gente está lidando com o pessoal de TI. E aí o pessoal de TI é um mundo completamente diferente. Então, como saber lidar com isso? Às vezes tu manda mensagem... Coloca tudo numa sala, não vai dar bom, né? Como assim trabalhar durante o dia se eu tenho a noite, né? mas é exatamente isso. Como entender as particularidades de cada um. E aí a gente foi, entendeu, entrevistou as pessoas, conversou com o time, criou os valores aí pensados na empresa e a gente está no processo ainda. Mas é tentar trazer a mesma questão. Ser responsável com as pessoas, a gente quer que eles cresçam juntos. Então nunca vai ser o Pedro ganhando, o João ganhando, todo mundo ganhando, os sócios ganhando acima do que de uma forma discrepante em relação às pessoas. Primeiro, todo mundo vai ter uma valorização do trabalho. Segundo, capacitação, conseguir permitir que as pessoas se capacitem e evoluam e cresçam, porque é o que a gente fala, não quero que elas gerem valor para a empresa e só para a empresa. Elas são um valor, o valor é gerado para elas. E com isso elas conseguem trazer para a empresa. Mas se um dia elas tiverem outros planos de sair, não é o que a gente quer que as pessoas queiram estar, mas por que não? Por que a gente não pode permitir isso também? Então a gente tenta capacitar, trazer o máximo de possibilidades e a oportunidade também. Quem estiver junto vai crescer nesse momento em que a gente está escalando. Quando a gente estiver lá em cima com 100, 200, 300 funcionários, numa estrutura que já começa a se enrijecer, e tu tem que entender que isso é um padrão, a gente não vai ter como pegar ali o Pedro estagiário voluntário se matando de trabalhar e trazer ele em 2 anos, 3 anos para virar sócio. O tempo também de escala das pessoas vai ser mais longo. Então hoje é a oportunidade que a gente tem e a gente tenta vender muito essa ideia para as pessoas comprarem junto, né? Boa. Esse negócio que você falou de capacitar, eu acho que é um negócio legal, porque é um negócio que me deixa doido assim, no meu trabalho, na vida de executivo, que é eu sempre tento formar as pessoas que trabalham comigo para elas serem o melhor que elas podem ser. Eu sempre busco encontrar a melhor versão daquela pessoa, tanto profissional quanto pessoal. Muitas vezes a gente ajuda também, não só no CNPJ, vai no CPF também. E normalmente eu treino as pessoas, eu dou capacitação, eu tento fazer aquela pessoa se desenvolver o máximo que ela pode para gerar resultado dentro da empresa, mas pensando também nela para a carreira dela. E muitas vezes essa pessoa, depois de 3, 4, 5 anos ali comigo, ela sai. E quando ela sai, eu não fico triste, eu fico feliz que ela tá indo para um negócio melhor. Quando ela tá se desenvolvendo e saindo melhor do que ela poderia estar ali, ou do que eu posso fazer por ela, ela sai comigo feliz e com um ótimo relacionamento, né? Eu vejo muitos gestores que não pensam assim, na verdade, a pessoa vai limitando, ela não quer ninguém melhor que ela, ela quer sempre ali, aquela pessoa trabalhando, mas que ela não passe desse limite aqui. Porque se ela passar, vai ficar melhor que ele. Eu, se puder, eu já contratava alguém melhor que eu. De cara, já chega melhor e eu vou desenvolver para você ficar melhor ainda. Né? E esse é um mindset legal e é muito difícil encontrar no mercado. Assim. Cara, qualquer vídeo... Porque assim, é o que eu sempre falo. Ditado popular e vídeo de empresário de sucesso não foge muito do padrão. Pega qualquer... vai pegar Bill Gates, vai pegar Elon Musk, vai pegar Steve Jobs. Todos eles vão falar... Contrate as melhores pessoas que tu puder. Tenha pessoas que são melhores do que você, aonde elas estão alocadas. Então não tem por que achar que a gente tem que segurar as pessoas. E também uma das coisas que me incomoda muito dessas conversas é: mas eu treino, eu capacito e daí ela me abandona. Cara, se ela tá te abandonando, é porque alguma coisa estava errada. Exato. Outra coisa é ela ir para outra oportunidade, isso faz parte, e o mercado é assim, a gente também já trabalhou oportunidade, saiu de um lugar, foi para outro, porque as pessoas têm que testar, ainda mais hoje em dia. Antigamente era tudo regionalizado. Tu trabalhava na empresa da tua cidade, tu tinha que estar ali, era tudo presencial, tu só tinha esse contato. Hoje em dia a gente pode trabalhar de casa para os Estados Unidos, pode trabalhar de casa para a Europa, pode trabalhar para o Sul, para o Norte, para o Nordeste, para o Centro-Oeste. Então tu consegue ter muito mais oportunidades. O LinkedIn, 2010, eu lembro que quando eu baixei o LinkedIn 2009, 2010, eu nem sabia o que era e eu vejo que eu tenho meu login lá desde essa época, mas não existia essas oportunidades que hoje tem. Hoje em dia todo mundo tá no LinkedIn, quem não tá no LinkedIn tá fora do mercado. E contratar pessoas boas, né, nesse caso que você citou, Bill Gates, enfim, melhores do que a gente, eu entendo que o nosso papel é contratar a camisa 10, né? É isso. Mas o objetivo é essa pessoa deixar a camisa 10 melhor do que ela pegou. Então, se ela tá saindo e ela tá deixando a camisa 10 melhor, é porque
você tá fazendo alguma coisa, tu tá fazendo certo, né? E se piorou, você deu um downgrade da pessoa, aí você tem que repensar o que você tá fazendo dentro de casa, né? Entendeu o que aconteceu de errado. Tem um livro muito bom que é o Legado, né, do time do All Blacks. Esse livro é sensacional. Muito bom, sobre cultura, sobre liderança. Cara, esse livro é incrível. Aquele negócio famoso, né? Tá cheio de vídeo que eu sempre assisto, que é, se tem medo de capacitar, de treinar, experimenta não treinar, pra você ver o que vai acontecer com a sua empresa. E mudando totalmente de assunto aqui, você comentou que você fazia esporte, você pensava em ser atleta lá no começo, e no final, não deu certo, você foi parar no direito, depois foi parar na tecnologia, e agora tá com sucesso aí, empreendendo com 2 empresas. Você acha que essa mentalidade de atleta, um pouco do que o atleta vive, né, de treino, de estar pensando em melhorar, em progredir, ajudou você a se desenvolver no mundo profissional também? Cara, muito, assim. Primeiro que desde criança eu sempre fui muito competitivo, então acho que isso ajudou muito no perfil de crescimento, assim. Até lá em casa é algo sempre trazido nas reuniões familiares, que a gente ia fazer competição de natação, eu mandava voltar a competição de natação até eu ganhar. Meus primos, se eles ganhassem, eles nadavam muito melhor que eu, mas ninguém era tão resiliente quanto eu até a última. Não, a última eu vou ganhar. E daí fazia eles nadarem 20 vezes lá pra até eu me sentir bem que eu tinha ganhado. Mas eu acho que a parte do esporte, ela é fundamental. Tudo assim, na verdade. O aprendizado eu acho que é uma coisa impressionante. E o esporte, ele te faz ter isso, né? A gente entra num jiu-jitsu, cara, a gente vê o quão vulnerável nós somos. Tu chega lá, tu pode ter feito boxe, tu pode ter feito Muay Thai, e daí também tudo tem a linha de aprendizado, mas chega no jiu-jitsu, tu percebe, cara, eu não sou ninguém aqui. Tu pega uma faixa branca com um grau ali, você já apanha igual um... Exatamente, não, tu pega o cara de 100 quilos lá, que entrou hoje, e o cara apanha do maluco de 60 quilos e ninguém entende o como que isso aconteceu. E aí tu vai pro tênis, tu vai para todos os esportes e a forma de aprendizado, xadrez até às vezes, que não é o esporte em si, mas esses jogos também tem uma parte mais que ajuda na parte intelectual. Cara, isso é zona de desestresse, isso te ajuda a entender a capacidade de evolução do ser humano, que tudo é prática, treinamento e processo. Então, quando tu tá ali só fazendo o teu do dia a dia, tu não evolui mais, tu fica sempre fazendo a mesma coisa, tu não consegue pensar em nada diferente, por isso que a gente sempre fala... Pô, lê o livro de gestão, de negócio é bom, mas lê também o livro de conhecimento, de cultura, de outras coisas que tu tenha pro teu dia a dia. Vai fazer atividade física, que isso faz a tua mente se refrescar e pensar em coisas diferentes. Então, cara, performance, ela te ajuda, acho que 1000% quando tem essa mentalidade. Tanto que, eu falei pra vocês, no início, quando eu tava lá no estágio que eu precisava aprender a questão técnica, e eu abri muito mão da minha qualidade de vida ali naquele período e foi terrível. Eu só pensava quando que eu ia poder voltar a poder... Floripa era uma beleza, né? Acordava 4, 5 da manhã, surfar e depois ia trabalhar. Mas isso era uma zona de desestresse sensacional, assim. O Gil é um dos esportes que eu acho mais legal nesse sentido de aprendizado. Eu sempre comparo ele muito com o mundo corporativo e eu tô vendo, inclusive, vários executivos e vários empresários praticando o Gil. Porque tem coisas que, quando você pega uma analogia... É legal, né? Porque no jiu-jitsu, ou você é, ou não vai ter como você fingir, não tem como você delegar. Vai lá, luta ali por mim, na verdade é você. E o Gil, se você não treinar todo dia e se você não manter uma consistência ali, no final você vai perder o gás, né? Você vai treinar ali 2 meses, vai estar melhor, fica uma semana sem treinar e volta, você já vai perceber que você perdeu. Então você tem que ter uma disciplina muito forte de treinar. Você tem que estudar o Gil, você não faz só dentro do tatame, você faz fora também. Você estuda os movimentos, você pratica aquilo na sua cabeça para você entrar lá e fazer. E, no geral, quando você olha pro mundo corporativo, é um pouco disso, né? Ou você tem a disciplina de estudar todo dia, ou você tem a disciplina de estar ali seguindo um plano diariamente. Ou você ou você não vai crescer, entendeu? Ou você tem que ter a vontade. E o Gil acho que traz muito isso, o esporte no geral traz isso, e depois que eu comecei a praticar, eu sempre falo pro Cadu, mudou minha vida profissional também, e não só minha vida pessoal. Tem um paralelo que eu gosto muito, principalmente no Gil, que é o quanto de pressão você toma e o quanto de pressão você aguenta. É isso aí. Porque empreender é pressão o tempo inteiro, né? Seja pressão de imposto, liderar time... entrega, cliente, enfim, e ali no Gil, às vezes você tá no 100 kg e, cara, você aguenta, né? E às vezes você, é aquele negócio, eu vou bater. Né? E não é só aguentar, né? É você aguentar montando o plano de sair daquilo. Perfeito. Não adianta só aguentar, né? É isso. E às vezes eu sempre falo que, pra mim, pressão é um privilégio, né? Foi onde
eu mais cresci. No Gil a mesma coisa, cara. Quando, pô, você tem aquele rola que pô, você tomou uma massa e sai de lá, você, sabe, você, pô, que nem um gato, né, depois de tomar uma chuva. Uhum. E quando você volta no outro dia, tudo fica tão mais fácil para você. Acho que você tem aquela mentalidade visual de saber onde você ajustar detalhes ali para o seu jogo. E empreender é a mesma coisa. Você toma uma pancada, daqui a pouco vem a mesma pancada e você sabe como lidar com aquilo. O paralelo vou ficar no jiu-jitsu aqui mais um pouco, mas do jiu-jitsu com o empreendedorismo é exatamente, porque tu pensa assim, o início na faixa branca é o empreendedor começando, é a arte da sobrevivência. Tu faz o que tu precisar para conseguir sobreviver e aí depois... Às vezes é força, né? Às vezes é força, não vem com papo de não é força, é técnica, é só fugir o quadril. Tem força quem não tem, né? Exatamente. Força bruta no começo. E vai ali no que tu tem de arsenal e de equipamentos e com o tempo tu vai evoluindo, vai montando a tua estratégia, tu vai sabendo o que tu tá fazendo no momento. E empreender é a mesma coisa. Vai tendo essa evolução gradativa e não tem como tu achar que em 1 ano, 2 anos tu vai ser faixa preta. Claro que tem empresas que vão rampar, que vão estudar, mas a curva de aprendizado e amadurecimento é idêntica. Vai ser o processo e a gente vê isso dia a dia trabalhando com o empresário e com as empresas. Todo mundo tem sempre questões muito pessoais que vão ser semelhantes. Não interessa se o segmento dele é o segmento de indústria ou se é o segmento de tecnologia. A parte financeira, planejamento orçamentário e financeiro, sempre é um ponto. A questão vendas. Jurídica de vendas, até esse aí é a cereja do bolo, vendas, sempre vai ser um ponto. RH, sempre é um ponto. Quanto mais cresce, mais dificuldade tem, mais precisa saber se renovar, se atualizar na frente do RH. Então, a parte jurídica de questão societária é uma coisa que a gente sempre fala. O pessoal vem, não, mas a gente é amigo, tá tudo certo. Dá 3 anos ali, começa a ter conflito, não fez o planejamento adequado ali da parte societária da empresa. Então, são sempre pontos que não interessa o segmento, sempre com crescimento tu vai tendo dores no decorrer do caminho e ter pessoas para trocar, para conseguir te ajudar com a experiência que elas tiveram também é muito importante. O empreendedor faixa preta, ele vai ser faixa preta de verdade, né? Seja numa consultoria de segurança, seja empreendendo com um SaaS, qualquer outra coisa. O modelo de negócio, é óbvio que existe uma certa fricção, dependendo ali do segmento, até o mercado ele influencia, mas o empreendedor faixa preta, ele é empreendedor em vários lugares, né? Tem muita similaridade. Isso é porque o empreendedor faixa preta, ele aprendeu o mindset, ele aprendeu como viver aquilo. É igual um executivo. Você pega um executivo, às vezes, que está há muitos anos em uma área, se você for ver em banco, acontece muito isso. O cara é executivo de tecnologia, passa 2 anos, ele é executivo de operações, daqui a pouco ele é executivo de uma área que não tem nada a ver com tecnologia. E ele está performando bem. Por quê? Porque ele entendeu as principais dores de uma empresa, os principais conhecimentos que ele precisa ter, e ele aprendeu principalmente influenciar pessoas, gerar resultado, vender. Todo mundo tem que vender, a gente falou isso esses dias, né? Tanto empreendedor quanto o executivo tem que vender. Eu acho que o esporte, voltando no paralelo, ele ajuda todo mundo que está em posições grandes, que sofre muita pressão, porque no final é aquilo, você tem que ser resiliente, você tem que aguentar a pressão, não importa aonde você está. Se você está em uma coisa grande que precisa gerar resultado, você vai passar por momentos difíceis o tempo todo, e você tem que aguentar aquilo e tem que ter a disciplina de seguir um plano ali todo dia para você conseguir daquilo. Se você tiver a disciplina, o resultado chega. Ele pode dar errado amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Um momento seguindo um plano e tendo disciplina, aquilo acontece. Contanto que você permaneça estudando, que você estude de verdade as dores que você tem, o que você precisa fazer, que resultados você tem que gerar. A hora que você tem disciplina e resiliência, o resultado chega, e acho que o empreendedor é faixa preta nisso. Depois de 1, 2 empresas, então ele aprendeu... Às vezes você tá ali, né, no absoluto, você tá com 60 quilos ali, tu pode pegar um cara de 120 quilos, mas é isso. Cara, mas que nem o que o Cadu falou da questão da pressão. Cara, às vezes é desespero, às vezes tu tá numa quarta-feira ali, tu tá com ansiedade batendo pico, às vezes tá enjoado até de tanta ansiedade, mas faz parte do processo de ser empreendedor. O empreendedor tem que saber lidar com essa situação, entender o porquê que ele tá assim, como que vai resolver, e aí seguir o dia. E às vezes é muita coisa que vem, começa a ficar desesperado, mas senta, organiza, que no final das contas é aprendizado. E como que você faz em momentos de muita pressão?
para tomar decisões? Como que você faz para isso não influenciar tanto na sua vida pessoal, para isso não te desestabilizar e não desestabilizar a empresa? Cara, eu tenho uma bênção de em casa ter uma pessoa, que é a Júlia, que ela é uma pessoa que tem visão de negócio e de gestão de forma impressionante, assim. Então, sempre que eu tô estressado em casa, eu vou no quarto do lado, bato, sento e converso, e ela consegue trazer uma clareza em relação a isso. E não só ela na vida pessoal, que me ajuda muito. Então, tem uma pessoa que, pô, te entende, que tu consegue trocar também dentro de casa. Isso é... Tem o livro que fala, né, da pesquisa do jeito Harvard de ser feliz, e que eles correlacionam a felicidade, o desempenho e o sucesso das pessoas em relação, tendo como base o relacionamento, né? E pessoas que têm bons relacionamentos e duradouros sempre se desempenharam e tiveram sucessos maiores. E é normal, porque se tá tudo ruim em casa, tu leva isso pro trabalho, não adianta falar que não. Claro que na reunião com o cliente tu não vai chegar lá explodindo, mas tu fica confuso, tu pensa no meio da reunião, tu se distrai, tu se perde. E ter sócios, isso é uma coisa que até no início a gente teve... Alguém falou pra gente numa mentoria, e eu sempre levei isso na minha cabeça. Sócio tem que ser uma pessoa que sabe fazer algo que você não sabe fazer. Porque se for para ser duas pessoas que fazem exatamente a mesma coisa, só precisava de um. E a gente tem muito isso lá. O Thales é uma pessoa completamente diferente de mim na C2R, que é o Thales é um dos sócios fundadores do escritório, né? E hoje somos nós dois, mais o Bernardo e a Nicole de sócios. E o Thales é uma pessoa que, quando dá algum BO, eu chamo ele, sento e ele sempre fala: do limão à limonada. E ele começa a falar o que ele acha. Eu já gostei dele. Vamos fazer isso aqui. Cara, o mestre dos magos, né? Aparece só... Eu já falei, ele é o guru do escritório. Até porque o TDAH ali, o hiperfoco pra esse tipo de coisa dura pouco tempo. Então é assim, Thales, 1 hora. Daí ele vem, dá o oráculo e depois ele some. O mestre dos magos some. Então assim, e ter uma pessoa que, pô, quando tu sabe que apertou, ele vai sentar e ele vai te ajudar a trazer uma solução com clareza, é muito bom. Porque eu, às vezes, pô, parece que a cabeça vai explodir, eu não sei pra onde ir. Chama sócio. Tem que ter sócio pra isso. Legal. E alguma vez você já chegou perto de um burnout ou algo do tipo? Cara, algumas, assim. E isso foi uma coisa que... tirar aquela masculinidade frágil de terapia não pode, terapia é ruim, isso aí é coisa... Cara... assistam Sopranos lá da terapia e, cara, isso foi uma coisa que ajuda muito a trazer essa reflexão, melhorar a cabeça, mas algumas vezes, assim, já teve vezes de pensar em, até quando eu não ainda era sócio, de, pô, vou sair do escritório, querer jogar tudo pra cima. Todo mundo pensa em largar a toalha, a forma é como tu vai reagir quando tu chega nesse momento, ou tu sucumbe, ou tu consegue respirar, e se não tem ninguém pra te ajudar na terapia, em casa e tudo... É um problema. Final do ano passado, pô, eu lembro que eu virei pra minha namorada e falei assim, ó, eu não quero sair de casa, eu não vou pro Natal na casa de ninguém. Bateu o burnout já. Eu vou ficar aqui, eu quero... Pô, e eu tava numa época, final de semana, eu deitava sexta-noite e eu ficava sábado no sofá o dia inteiro. E aí eu pensei, tá, isso aqui não tá legal. E aí depois eu fui organizando, pô, conversando, evoluindo... Voltou a ter uma estabilidade, e aí eu entendi que eu realmente precisava de momentos de descanso. Como que eu vou fazer isso? Pô, sábado ou domingo, metade do dia, eu vou assistir uma série, eu vou relaxar a cabeça, depois eu volto a ter atividade, mas não daquele jeito que tu tá, tipo, parece que tá sem vida, sabe? Tu fica esgotado, assim, então... Tá no modo automático, né? Pô, o modo automático E até porque a jornada do empreendedor, todo mundo fala, ela é solitária. Por mais que você tenha alguém dentro de casa pra... compartilhar a decisão de tem uma folha de pagamento para pagar no outro dia e não tem dinheiro. Quem vai ter que pagar é você, meu irmão. Não adianta. Você pode falar para quem você quiser. A pessoa vai, né, te consolar ali no momento, mas a decisão ali depois é sua. Tá com você. Então, eu acho que sim, ter pessoas ali que você possa confiar é muito bom. Sócio também é para isso, né? Às vezes precisa dar uma desabafada. Pô, Celso... além de eu conseguir desabafar, eu ainda tomo comida de rabo também. Então... Ela já tomou esporro, desabafa. Isso é bom, cara. Isso é bom. Você tem pessoas com quem você possa confiar e a terapia, né, cara? A terapia eu acho que é essencial para sanidade mental, cara. É o segundo podcast, esse é o segundo episódio. É o segundo que a gente fala de terapia, né? Que cai nesse mesmo assunto e sempre nesse ponto, né? A rotina de um empreendedor ou de um executivo, ela é mega acelerada e com uma pressão
cada vez maior. Eu acho que o mundo não tá reduzindo a pressão em cima desses cargos, na verdade ele tá cada vez aumentando mais e cada vez se torna mais solitária, né? O que eu percebo é, quando tô nesses momentos de pressão, eu preciso ter pessoas de confiança próximas de mim, que eu consigo de verdade ter uma conversa transparente. E ali, às vezes, desabafar só já me ajuda, mas às vezes também receber um conselho, algo que pode me tirar daquela situação, sempre ajuda. Mas hábitos ali na minha rotina, eu tento sempre colocar hábitos que me tiram os problemas da cabeça pelo menos por 1 hora no dia, 1h30. Eu ia te perguntar, você tem hoje alguma dica, assim, para quem tá nesses momentos e a pessoa não tem hábito nenhum, o que você faz na sua vida para tentar desligar um pouco? Cara, acho que muito do que a gente falou antes da disciplina e até, pô, tu pega, principalmente o pessoal do esporte, né? Acho que o Mike Tyson tem uma pergunta que fala, tipo, talento ou disciplina dele? Que talento, não sei o que, 100% disciplina. E a gente tem que conseguir ter essa disciplina pro dia a dia também. Uma semana que já começa desorganizada, tu chega na segunda-feira e tu não sabe o que tu vai fazer na tua semana, acabou, cara. Tu já começou afundando ali, depois vai ser só uma bola de neve. Eu sempre falo lá em casa, se eu não for pro jiu-jitsu, porque eu faço sempre de manhã, porque eu gosto de começar o dia com atividade física. Se eu não vou pro jiu-jitsu na segunda-feira, no primeiro horário, a minha semana desanda. Então, minha dica, assim, sempre que eu for trazendo, não tem que ser o jiu-jitsu, não tem que ser, mas faça um cronograma, uma programação da sua semana e da sua vida e das suas questões que você tem que cumprir ali nas suas atividades. Porque daí você vai ter o seu momento de descanso, você vai ter o seu momento de saber fazer a parte de foco no trabalho, de outras atividades, você fecha a sua agenda para poder estudar, para poder aprimorar alguma questão, faz uma aula de outra língua, música. Então você consegue se organizar para fazer isso. Vai dar uma caminhada, sai, dá uma volta na quadra e volta, mas já consegue ter esse pensamento. Você sabe que é aquele horário que você vai fazer. Se você não tem isso, você não vai fazer. Se você não coloca na sua agenda ali que nesse horário você vai ter atividade física, vai jogar alguma coisa, vai ser um momento de descontração, você vai emendar o trabalho da hora que acorda até a hora que dorme e aí não consegue ter essa disciplina. Então, e a disciplina é difícil. E assim, é tentativa e erro. Eu lembro que quando eu comecei, eu li o Milagre do Amanhã. E aí tinha que acordar às 4 da manhã, porque o Milagre da Manhã fala acordar às 4 da manhã. Ai, cara. E aí, cara, eu juro, assim, eu tive muito tempo e eu rendi muito bem, pra mim foi ótimo naquela fase. Mas eu fiquei 15 dias pra conseguir acordar e ter esse hábito de acordar às 4 da manhã. Primeiro tocava o despertador, eu desligava. Daí depois eu falei, vou deixar ele lá na porta. Aí ele tocava, eu ia lá na porta, desligava e voltava pra cama. Aí depois eu falei, eu vou desligar ele e eu tenho que acender a luz e ir até a cozinha. Daí eu comecei a fazer esse processo. Cara, eu em um mês ali eu tinha minha rotina que eu acordava às 4 da manhã, foi bom naquele período, hoje em dia não é mais, mas saber o que vai ser a tua rotina e se você falhar, volta e não deixa seguir com a falha, assim, volta pro roteiro. Cara, eu lembro de uma vez eu precisava colocar na minha rotina acordar às 5, e aí baixei um aplicativo que era um despertador e para destravar você tinha que fazer alguns cálculos matemáticos. Muito bom. Era muito bizarro. Bom. Se eu fizer isso aí, eu vou acordar todos. Eu tenho 3 filhos, eu vou acordar todos em casa. Porque até eu acertar a conta ali, aquele negócio tocando. Cara, era assim, era uma conta muito básica, né, cara? Mas você acordou, essa cabeça até pegar no tranco ali. Mas sabe que esse negócio de exercício físico de manhã me ajuda muito, né? Foi uma das formas que eu encontrei também pra sair um pouco dessa pressão e desligar. Todo dia eu acordo 5 da manhã, demorei também pra conseguir, mas hoje em dia já tem alguns anos que eu acordo 5 da manhã e vou fazer um exercício todo dia. E eu percebo, sabe que o negócio ficou engraçado, o quanto a pressão é grande, porque dia que eu não faço exercício, eu chego no escritório, eu juro pra você, dá 10 minutos, meu time já fala pra mim, hoje você não foi treinar, né? Pô, você tá estressado pra cacete. Tipo, é um negócio automático. Se eu treino, eu chego no escritório com uma energia diferente. Chego mais bem-humorado, consigo resolver os problemas muito rápido. Quando eu dou um treino, eu já chego no escritório puto, assim. Tipo, e é muito rápido que isso se reflete, né? Semana passada, meu filho ficou internado e eu não consegui treinar 3 dias da semana. E, pô, fazia anos que eu não treinava 3 dias. Cara, foi muito ruim. O quanto isso faz bem pra gente, o quanto a gente se acostuma rápido, né? E às vezes não tá conseguindo, cara, monta com alguém, faz coisas com outras pessoas. Isso aí. Porque daí é muito mais fácil a gente falhar com o nosso combinado, né? Aí eu prometo que eu vou acordar às 5 da manhã. Aí sou eu, né? Eu sempre me engano um pouquinho. Na manhã eu começo. É que nem uma vez eu vi
o Casimiro falando, aspas aqui, 100%, mas ele fala, o gordo sempre tá se despedindo da comilança, porque amanhã vai começar a dieta. E aí, amanhã eu vou começar a dieta, amanhã eu vou começar a fazer. E daí todo dia a gente tá se despedindo e nunca faz, porque o trato com a gente mesmo é fácil de ser quebrado. Agora, você combina com alguém de ir na academia às 6, às 7, tem outra pessoa que tá com a expectativa de que tu apareça lá também, que você vai lá, marca um tênis pra ir junto, tem gente que pega personal pra treinar na academia, o jiu-jitsu que você tem ali, se não é pela aula e o professor é a sua mensalidade que você tá pagando lá todos os meses. Então, ter, às vezes, essas pessoas pra te darem um suporte, também serem pessoas que te fazem ter mais força de vontade de ir, pode ajudar muito, né? Sabe que no começo eu usei uma ferramenta chamada Habit Tracker lá, né? Então eu colocava os hábitos assim, fazer um exercício físico, ler 10 páginas no dia, me alimentar bem, né? Dormir X horas lá. Tinha alguns hábitos. E aí todo dia eu tinha que entrar e colocar o checkbox ali, né? Fazia o checkzinho. Dia que eu não fazia o checkzinho, aquilo começou a me incomodar. E aí, tipo, era um negócio eu comigo mesmo. Mas quando eu via que eu não tinha o check ali, alguns dias seguidos, aquilo me incomodava. E me ajudou muito. Hoje eu nem abro mais a ferramenta. Tem meses já que eu não abro e eu tô fazendo aquilo todo dia. Só me ajudou a conseguir criar essa rotina. Até aliando a parte de rotina de atividades e o empreendedorismo e a empresa como uma forma geral, a gente, tanto na C2R quanto na IT2S, a gente tem o Gym Rats, que é aquele aplicativo que agora tá bem alta, né? E aí a gente coloca lá que quem botar foto vai pontuando, a gente acompanha isso nas reuniões semanais que a gente tem. Chega no final do mês, tem o pódio, o primeiro colocado ganha uma bonificação lá, que a gente dá bônus no iFood Benefício, então a gente coloca uma bonificação a mais pro campeão, e os 3 que ficaram ali na segunda, terceira e quarta posição participam do sorteio para ver quem é que vai ganhar outra bonificação. Então, assim, isso ajuda muito o time se engajar a fazer atividades de forma conjunta, a galera se mata. A galera treina pra comer iFood. Mas ó, isso aí, ó, lá na empresa a gente tá usando também o Gym Rats, né? E eu criei lá dentro da área de tecnologia, mas pô, um negócio que dá até raiva às vezes, né? Porque eu falo, tô treinando todo dia, tô com 70 pontos. Aí eu olho o cara ali, tá com 230. Esses dias até deve estar assistindo, eu falei, se amarrou o reloginho aí na pata do cachorro, ele tá deixando ele andar em casa o dia inteiro e tá contando 100 pontos, porque não é possível, mas é um negócio que incentiva bastante a gente a galera. Botou, até por conta exatamente disso, tá, Bruno? A gente botou um ponto por dia. Então não adianta vir fazer 4 atividades físicas no dia, é só uma que vai contabilizar. Aí, não interessa se a pessoa andou 3 km de caminhada ou se ela fez um jiu-jitsu de 6 horas. O Lucas, o Lucas, que é o comercial lá, ele faz 4 horas de paddle lá, e vai contabiliza. Então não interessa que seja uma, porque também é um perfil de pessoa. Tem gente que tá começando a fazer atividade física, tem gente que já faz atividade física a vida inteira. Daqui a pouco a galera tá deixando de trabalhar pra... É um ponto por dia. E é o que eu falei. Não, é só uma atividade também. Não vem começar a ficar enchendo de atividade, daqui a pouco para de trabalhar. Aí, com 200 e poucos pontos, eu falei, o que você tá fazendo? Não, eu tô fazendo um treino militar. Eu corro 15 km por dia, faço 3 horas de musculação, faço mais não sei o que. Eu falei, pô, desisto, velho. Faz aí. Mas é legal, você viu? Tem empresa na China já pagando 30% a mais de salário para quem correr 60 km no mês, assim, tem umas coisas bem legais e eu acho que trazer isso pro dia a dia da empresa, igual vocês estão fazendo, é super legal. Melhora muito. E, cara, se a pessoa tá se sabotando na sua vida, no dia a dia, no trabalho, com certeza. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa levar em consideração do compromisso com a gente e com o trabalho também, né? Porque às vezes você vira leitor de tela por muito tempo e até depois de um tempo ali com burnout, você vira leitor de tela. Ah, sem dúvida. Eu tenho um amigo meu que teve burnout e ele falou outro dia, pô, eu sentei em frente ao computador e eu passei 40 minutos pra fazer o login. Aí ele falou, ali eu entendi que eu tava com burnout, foi procurar terapia e tudo mais e pô, se recuperou, mas é um negócio que tem que tomar muito cuidado. E como que você faz hoje pra conciliar a vida pessoal e profissional? Porque já é difícil pra conciliar pra quem é CLT, né? Por exemplo, eu executivo, imagina um empreendedor, pô, esse cara não consegue conciliar. Então, a gente tenta manter muito esses padrões da cultura também de ter a vida pessoal, a vida de atividade física junto com a empresa, assim. A gente tem muita flexibilidade, inclusive, dando exemplo. Uma das coisas que a gente sempre falou, e até hoje eu não acabei não trazendo isso ainda, mas é a liderança, por exemplo. Então, quando a gente vira aquele líder que trabalha 14 horas por dia, 18 horas por dia, que não tira férias nunca, que se alimenta mal, que não faz atividade física, cara, praticamente demonstra pro teu time que eles têm que agir da mesma forma. Então, a gente sempre trabalhou muito isso dentro da nossa cultura. Cara,
respeitem os horários das pessoas, por mais que alguém vai trabalhar no sábado, a gente vai se esforçar um pouco a mais no final de semana, mas, pô, eu não vou chegar lá no Slack e mandar uma mensagem no sábado pro meu time de uma questão que eu estou fazendo. Eu agendo ali para 9 da manhã, 8 da manhã de segunda-feira ser encaminhada pro time. Se alguém for fazer uma questão, a gente tenta trazer muito esses hábitos saudáveis para as pessoas. Ó, tenham atividade física, trabalhem de forma saudável, porque daqui a pouco vai dar burnout, vai ficar um mês fora da empresa, é muito pior do que ter um trabalho de qualidade onde a pessoa consiga entregar o melhor naquele prazo que ela tem. Porque às vezes a gente, mas eu vou trabalhar 12 horas. Beleza, tem gente que faz em 8, rendendo bem, e a pessoa trabalha em 12 e não rende como aquela pessoa de 8. Às vezes é por desorganização, por falta de, às vezes até do tempo que é obrigado a trabalhar. Então, eu até estava conversando com o Cadu agora antes de mim. Esse ano eu falei, tem que tirar férias. E a gente incentiva a pessoa. Pessoal, tirem férias. Pô, evitem tirar férias tão longas. Às vezes faz uma semana, faz outra semana, até porque a nossa equipe é mais enxuta. Mas tirem férias. Façam atividades físicas. Tenham essa parte da cabeça, da mentalidade também, de entender que a gente precisa do negócio, mas todo mundo aqui tem que ter uma qualidade de vida, até porque a gente trabalha para viver bem. Então, acho que esse é o grande ponto que a gente acaba passando para as pessoas. E as lideranças fazendo isso, aí a cultura da empresa acaba sendo essa também, de trabalhar muito, mas sabendo que a gente vai ter um momento de descanso, que a gente vai ter uma... A gente é muito amigo pessoal também, então, tipo, a gente tem a parceria pessoal, a gente tem a parceria da vida, de saber também que vai poder tirar um momento de descanso, uma semana de férias. Então, acho que essa liderança, por exemplo, e ter essa visão para a empresa e das pessoas, que a gente tem que pensar na qualidade de vida de todo mundo, é bem importante. A gente já está finalizando, mas eu queria deixar fazer uma pergunta, né? Nessa jornada como empreendedor, o que te moldou, né? E você olhando tudo isso, como que você vê o Pedro hoje? Cara, boa pergunta, eu não pensei numa resposta para isso. Mas, cara, eu acho que me moldou da melhor forma possível, assim, tanto a jornada empreendedora quanto... e vocês viram até daqui, eu falo muito de time, de pessoas. Eu acredito que eu me tornei uma pessoa que eu consigo olhar para a parte de crescimento de um negócio, de ter um pensamento centrado de onde a gente quer chegar, de um crescimento sustentável, saudável e para que as pessoas consigam evoluir. Então, eu me vejo muito como esse gestor que sabe aliar o meu crescimento, as minhas vontades pessoais com a das empresas, com a das pessoas, de uma forma geral, assim. Então, é o crescer junto, caminhar junto. Eu acho que esse sentimento de união é algo que sempre me moldou. Eu tenho até tatuado no meu braço. Não que seja uma das tatuagens que eu mais me orgulhe, mas eu tatuei loyalty, porque eu sempre fui muito focado nisso, assim, tipo, a lealdade não só com os teus sócios, mas com os teus funcionários, com as pessoas ao teu redor, de saber que, todo mundo é importante e que eu não quero pensar só em mim. Então, acho que até aquele Pedro lá que eu falei da história do ganhar na natação em relação aos primos, porque eu era muito competitivo, foi que me transformou. Eu ainda quero ganhar, mas eu sei que para ganhar eu preciso das outras pessoas, eu preciso dos concorrentes, eu preciso do meu time. Então, acho que esse molde de ter uma visão colaborativa, assim, foi algo que eu olho e vejo que, mudou muito o meu perfil no decorrer do tempo, assim. Boa, cara, bem legal tudo isso que você compartilhou com a gente de liderança, empreendedorismo, alta performance. Se você tivesse que deixar uma mensagem final aí pra galera, pra motivar o pessoal aí a estar continuando crescendo, continuando fazendo o melhor e sendo a melhor versão que eles podem ser, qual que seria? Cara, tem um vídeo do Cortella que ele fala literalmente isso, tipo, você está fazendo o seu melhor hoje, e quando ele fala em fazer o melhor hoje, não é só o melhor que eu posso ser, mas o melhor nas condições que eu tenho para fazer. Então, se fosse para pensar em passar uma frase, tente buscar o melhor que você tem para fazer. Sempre faça e busque o seu melhor. Tente entender onde você quer chegar, entenda onde você quer chegar como pessoa, com a família, no profissional. Crie os planos para isso, seja organizado para que isso aconteça e se desenvolva da melhor forma e dê o seu melhor nesse caminho. Às vezes o teu melhor vai ser 80% no dia que você acordou mal, às vezes a gente vai estar doente, às vezes a gente não vai estar tão motivado, às vezes dormiu mal por conta de filho, de bicho, de animais, mas a gente sempre vai conseguir entender que a gente está dando o nosso melhor cada dia. É evoluir como ser humano. Eu acho que eu sempre tive muito esse pensamento. Nosso papel na Terra é evoluir como ser humano, senão não teria nenhum objetivo de a gente estar aqui. Então, aonde eu quero chegar e como que eu vou ser o meu melhor hoje e no futuro.
Boa, isso aí, pessoal. Bora ser a melhor versão que a gente pode ser todos os dias. Pedro, obrigado por compartilhar tudo isso aí com a gente, cheio de ensinamento, cheio de coisa boa. Cadu, valeu, obrigado aí por topar estar aqui com a gente e bater esse papo. Galera, a gente fica por aqui nesse episódio. Segue a gente lá no YouTube, segue a gente no Instagram, Vértice Podcasts. Pedro, qual que é seu Instagram pra galera te seguir aí? O meu é Pedro Agamai, da C2RC, 2R Advocacia, e da IT2S, IT2S Group. Fala um pouquinho das empresas aí, se você... Mano, é isso aí, faz o pitch Boa, final perfeito. aí. Então, um pitchzinho explicando até a diferença ali. C2R Advocacia, um escritório, foi o primeiro escritório de advocacia especializado em empresas de tecnologia de Santa Catarina. A gente atua com empresas de tecnologia e inovação, fazendo o full service jurídico, mas caminhando muito para uma estrutura onde a gente consiga entregar valor para empresas do mercado de tecnologia e inovação, principalmente pensando em aquisições, investimentos, estruturas complexas que eles queiram chegar. E na IT2S hoje nós somos uma empresa de segurança da informação e compliance. Então nosso pensamento, nosso propósito lá é conseguir trazer, até para uma cultura brasileira que ainda é um pouco fraca nesse pensamento de segurança da informação, na parte de proteção dos sistemas, proteção das pessoas, privacidade das pessoas de uma forma geral e compliance para o mercado financeiro. Então hoje é o que a gente tem aí nos 2 portfólios de empresa. Boa. Isso aí, galera. Precisando aí, segurança da informação, consultoria jurídica para startups e empresas de tecnologia, procura o Pedro. Segue a gente lá no Instagram também. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu. Boa, valeu, pessoal.